Bom, a gente vai resolver a lista com vocês e para poder ir mais rápido, eu já preparei a resolução, quase virei a noite fazendo isso aqui, para a gente não demorar muito, para eu mostrar a resolução para vocês, para depois eu ter um tempinho para tirar algumas dúvidas para sexta-feira, explicar um pouquinho da prova e tal, beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, esses são os três exercícios que a gente colocou na lista, certo? Só relembrando, a gente, os conceitos que a gente usou especificamente nesse capítulo, que são as integrais impróprias, estão associadas ao fato de a gente ter um infinito no, no meu, no meu domínio, e aí quando eu tenho esse infinito, eu, eu troco esse infinito por uma variável que eu faço ir para o infinito, né? Tanto no limite superior quanto no limite inferior, né? A gente troca adequadamente e coloca uma variável no lugar do infinito, né? E a outra situação é quando eu tenho uma função que não é contínua em um dos extremos do intervalo, e aí eu troco esse ponto de descontinuidade por um ponto tendendo por uma variável tendendo àquele valor, né? Isso tanto no inferior quanto no superior. E se eu tiver uma descontinuidade no interior do intervalo, ou seja, se eu tenho uma função que é descontínua no meio do intervalo, o que eu faço é usar essas duas definições para resolver cada uma das partes dessa integral, né? Eu não posso integrar de A até B direto, tendo uma descontinuidade no meio desse intervalo. Eu preciso fazer essas duas partes separadamente. Bom, então, isso foi só para recapitular. 8 e 7. Então, esse é o primeiro exercício. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Aqui. Isso. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse exercício foi escrever a integral imprópria. Botou um acento no próprio, certo? Ou seja, a gente troca esse limite por uma variável, a gente troca esse infinito por uma variável e faz essa variável tender ao infinito por meio de um limite, né? Nesse caso, essa é a primeira coisa que a gente faz. De que jeito que eu vou resolver essa integral? Por meio de um limite, certo? A partir daí, a gente vai resolver agora em três passos, certo? O primeiro passo é resolver a integral indefinida. Ou seja, eu olho só para a integral sem limites de integração, sem o limite, e vou ver de que jeito que eu vou resolver isso aqui. O que eu disse para vocês é que é importante dizer qual é a técnica que você está usando, né? Então, nesse caso, eu vou resolver usando frações parciais, certo? Como é que a gente vai resolver isso? Então, ó, a primeira coisa, esse polinômio a gente fatora. Nesse caso, a fatoração é bem simples, porque basta eu colocar o v em evidência, eu já tenho a fatoração desse polinômio.
Consequentemente, por conta disso, esse integrando eu posso escrever como sendo A sobre V mais um B sobre V menos 1. Ok? E aí, feito isso, a gente junta. Vocês não estão me ouvindo? Tá normal o som para vocês? Tá. Para quem que tá ruim? Quem perguntou se estava ruim? A Karine. A Karine. Ah, tá. Não tá me ouvindo, Karine? Ou tá me ouvindo? Tá me ouvindo muito Ela ruim? já saiu da ligação, professora. Acho que ela vai entrar de novo. Ah, então ela deve ter saído e voltado. Problemas técnicos que acontecem. Ah, antes que eu me esqueça, já vou avisar agora para vocês. Sexta-feira, a Sandra não vai dar nem aula. Ela vai deixar a aula para vocês no Classroom. Então, a nossa prova vai começar para as duas turmas, às 8. Aí vocês vão ter mais tempo para fazer a prova. Tá bom? Então, ao invés de ser todo mundo às 10, como foi na prova da Sandra, vai ser o contrário, vai ser todo mundo na sala de vocês. Tá bom? Então, retomando, a gente escreve o integrando como sendo uma soma de frações, né? E aí, para a gente encontrar o valor dessas constantes, a gente junta isso de novo, ou seja, eu pego os dividendos, os denominadores aqui, coloco eles todos juntos, então esses 2 dividido por V sobra V menos 1, que eu vou multiplicar por A, que vai me dar esse fator aqui. V menos 1 dividido por V menos 1 sobra V, que eu vou multiplicar por B e vai me dar isso aqui. Bom, a partir daí, o que a gente faz é igualar os numeradores, certo? Então, o denominador é igual. Então, para esses caras serem iguais, os numeradores precisam ser iguais. A partir daqui, efetivamente, a gente tem um sistema a ser resolvido. Esse processo de resolução do sistema pode ser feito de várias formas diferentes, certo? Você pode montar um sisteminha, pode usar álgebra linear, enfim, você tem uma série de maneiras que você pode fazer isso. De que jeito que eu fiz? Eu olhei para as raízes que eram esses fatores e substituí no polinômio para achar os coeficientes que eu estou procurando. Então, quando V é igual a zero, aqui dá menos 1 e o B dá zero. Como isso aqui tem que ser igual a 2, então significa que o A tem que ser igual a menos 2. Quando V é igual a 1, aqui dá zero e aqui não. Consequentemente, o B tem que ser igual a 2. Ou seja, essa equação aqui eu posso reescrever dessa forma. Ou seja, o meu integrando que eu estou querendo calcular lá, eu posso separar dessa forma. Certo? Tudo bem? E aí? Deixa eu colocar alguns valores já que são para efeito de correção. Ah, essa. Deixa eu ver se eu não. Só um minutinho. Já volto lá. Então, ó, esse primeiro passo aqui, reescrever de que forma a gente vai resolver a integral imprópria, tem que estar na resolução.
Eu fiz esse exercício, essa lista dessa vez. Tudo que é avaliado vai valer meio ponto, tá? Então, isso aqui, essa escrita vale meio ponto. Depois, a gente tem o cálculo dos coeficientes. Esse cálculo você pode fazer de várias maneiras. O que você não pode fazer é inventar matemática nesse processo, certo? Mas encontrar esses valores vale mais meio ponto. É bom lembrar que se você colocar as letras em cima dos polinômios diferentes, o seu valor vai dar trocado. Então, se você colocou o A em cima do V menos 1 e o B em cima do V, o seu A deu 2 e o seu B deu menos 2. Tá? Lembre-se sempre disso, que você tem que olhar para o coeficiente, para qual polinômio que ele está associado. Tá? Então, muito bem, estamos até aqui. Bom, chegamos nesse passo, o meu integrando eu posso escrever como sendo essa soma de frações, consequentemente, a integral vai ser, aqui ó, eu coloquei o 2 em evidência, tá? Só para simplificar um pouco as contas, e joguei esse que é negativo, coloquei lá na frente, só para ficar positivo menos o negativo. E aí a gente tem essas duas integrais aqui para resolver. Então, resolver essa integral é o mesmo que resolver essas duas aqui. Tá? Então, ó, o que acontece? Nesse caso, esse aqui já é direto, que a integral de 1 sobre v é o ln de v. E nesse caso aqui, se eu chamar u de v menos 1, o du é igual ao dv. E sempre que eu faço uma transformação, uma substituição, onde o du é igual ao dv, eu não preciso nem fazer a substituição. Né? Então, eu vou ter o mesmo resultado como se isso aqui fosse uma variável só. Então, eu vou ter duas vezes, essa primeira integral me dá o ln de módulo de v menos 1, e nessa segunda integral, ln do módulo de v. Certo? Então, ó, isso aqui, o jeitinho que está aqui, pode ser a sua solução da sua integral indefinida. Lembre-se que nós estamos resolvendo a integral indefinida. Ou você pode escrever isso de uma forma mais compacta, usando propriedades do logaritmo, né? Que o ln de a menos b é o ln de a sobre b. Usando essa propriedade, isso aqui tudo fica ln do módulo de v menos 1 sobre v. Tá? Então, isso aqui, a sua solução ou é assim, ou é assim. Qualquer uma das duas está correta. Tá? A diferença é que, como isso aqui vai ter que ser resolvido por meio de um limite, se você mantiver essa solução, quando você chegar lá no limite, você vai ter que reescrever desse outro jeito para poder resolver o limite. Tá? Propriedades de logaritmo, propriedades de funções trigonométricas, isso tudo você tem à mão. Você deve consultar o Google procurando essas propriedades. A gente não tem que decorar isso. Certo? O que você não deve consultar no Google é a solução dos problemas. Isso é você que tem que fazer. Mas essas propriedades, não. Você tem que saber onde encontrar. Certo? Bom, isso aqui também, obviamente, a solução da indefinida vale nota. Modiano. Isso aqui também vale nota. E também vai valer meio ponto. Ok?
Alguma dúvida até aqui? Não. Então, vou fechar isso aqui. Estou fazendo por camadas. Vamos continuar. Ixi, isso aqui é grande. Então, ó, continuando, o segundo passo agora vai ser resolver a integral definida. Ou seja, daquele limite que nós tínhamos, eu vou pegar a integral com os limites de integração de 2 até b. Para fazer isso, obviamente que eu vou usar a primitiva que eu encontrei no passo anterior. Então, essa integral ó, é essa primitiva. Essa primitiva foi o que a gente encontrou no passo anterior. Eu já estou usando o ln compactado, porque vai ser mais fácil na hora de resolver o limite. Tá? Mas também daria para, ainda nessa etapa, manter a solução anterior, que são os ln's um menos o outro. Não faz diferença, ainda nesse momento. Então, substituindo o b, eu vou ter isso aqui, né? B menos 1 sobre B. E substituindo 2, eu tenho 2 menos 1 sobre 2. Ok? Então, esse primeiro ln se mantém. E nesse segundo, ó, isso aqui dá 1. Então, eu vou ter menos ln de meio. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver. Isso. Essa é já a solução da integral definida. Então, chegou até aqui. Isso aqui também vale meio ponto. Ok? Essa solução aqui tem que estar na sua resolução. O terceiro passo é resolver o limite. Nesse caso, a gente só tem um limite, certo? A gente só tem uma integral. Ela não é dividida em duas, como em outros casos. Tá? Então, esse resultado a gente acabou de resolver aqui, certo? Então, agora eu vou resolver o limite disso. Então, eu vou ter limite de b tendendo ao infinito desse negócio todo aqui. Ó. Isso aqui é o que está aqui. Ok? Aí, ó, aqui eu fiz algumas adaptações apenas para ficar visualmente mais enxuto o meu resultado, tá? Por exemplo, sempre que eu tenho um ln com um menos na frente, convém eu pegar esse menos e trazer para cá para ficar positivo. Isso apenas por questões estéticas. E porque o menos sempre, a chance de errar quando tem menos é muito grande, de esquecer de usar esse sinal. A propriedade que eu estou usando aqui é A vezes ln de B é igual ao ln de B elevado a A. Né? Tudo que está multiplicando o ln, eu posso trazer aqui para cima como potência. E aí eu fico com ln de meio elevado a menos 1, né? Porque é esse menos 1 aqui. Meio elevado a menos 1 é o inverso de meio, que é 2. Então, ao invés de eu escrever menos ln de meio, eu escrevo ln de 2. Além de ser mais simples, é positivo e evita erros de sinal, certo? Ó, como eu tenho esse 2 aqui na frente, e esse ln não depende de b, tudo isso eu posso tirar do limite, certo? Então, apareceu aqui, ó. Essa continha toda aqui, multiplicado por esse 2, apareceu aqui. Tudo bem? Isso é só manipulação algébrica, tá?
Eu tenho mais duas vezes o limite do ln de b menos 1 sobre b, que é o que está aqui. Bom, quando b vai para o infinito, deixa eu ver se eu já coloquei isso no... Isso. Não, ainda não. Deixa eu falar outra coisa. Quando b vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito e isso aqui vai para o infinito. E a gente tem uma indeterminação matemática. Só que eu tenho esse ln aqui. Eu não estou calculando o limite de uma fração que vai dar infinito sobre infinito. Eu estou calculando o limite do ln de uma fração que dá infinito sobre infinito. Então, nesse momento, eu não posso usar L'Hopital. Não dá para usar L'Hopital aqui. Só que a gente tem que lembrar da propriedade de que, como a função ln é uma função contínua, o limite do ln de uma função pode ser o ln do limite da função, ou seja, esse limite aqui eu posso levar lá para dentro do ln. Certo? Então, esse limite aqui, eu posso calcular, ao invés de eu calcular o limite do ln, eu posso calcular o ln do limite. Certo? E aí sim eu vou conseguir usar o L'Hopital. Tá claro isso? Deixa eu ver as caras de quem está aberto e se está entendendo. Tudo bem, Lígia? Faz sentido? Gabriel? Gabriel? Ok? Então, ó, limite do ln não dá para usar L'Hopital, embora eu tenha uma indeterminação matemática. Mas na hora que eu jogo o limite para dentro do ln, ou seja, eu calculo o ln do limite disso aqui, aí eu posso usar L'Hopital. Certo? E eu só posso fazer isso porque eu tenho essa propriedade aqui. Ok? E esta justificativa tem que aparecer na sua resolução. E isso aqui também vale meio ponto. E aí, o que nós temos? Isso aqui mantém. E aqui, ó, eu troquei, tá vendo? Tenho duas vezes ln do limite de b menos 1 sobre b. Aqui eu tenho, de novo, infinito sobre infinito, e aí eu posso usar o L'Hopital. Certo? Então, ó, aqui está dando infinito, aqui está dando infinito, e aí eu posso usar o L'Hopital. Então, usando o L'Hopital, eu derivo em cima e derivo embaixo. Derivada de b menos 1 em relação a b é 1, e a derivada de b em relação a b é 1. Então, aqui ficou limite de 1 sobre 1. Certo? Agora, limite de 1 quando b vai para o infinito é 1. E o ln de 1 a gente sabe que é 0. Né? Então, essa etapa, isso aqui dá 0. O meu resultado dá 2 ln de 2, que também pode ser escrito como sendo ln de 4, né? Porque esse 2 aqui, eu posso trazê-lo como potência desse 2 de dentro. E aí fica ln de 4. Tudo bem? Essa é a solução do exercício. Ok? Então, esse resultado aqui também vale, eu vou colocar, na minha apertadinha, eu vou colocar aqui, ó. Isso vale meio ponto. Então, se minhas contas não estiverem erradas, isso aqui vai dar meio, com meio, com meio, dá 1,5. Eu já tinha colocado outros 3 meios pontos no slide anterior. Então, essa questão 11 vale 3 pontos. Perfeito? Alguma dúvida? Eu tenho, Pro. Fala, Karine, pode falar. O meu, eu fiz um pouco diferente do seu algumas horas, mas deu o mesmo resultado. Aquele 2 no começo, eu deixei ele antes da integral. Tudo bem. E Aí, o que vai mudar é que os seus coeficientes vão ser dá 1 e 1. menos 1. Tudo bem. E no passo 3, acho,
você fez essa propriedade aí do ln, eu não fiz ela, e aí eu não passei por esse passo amarelo que você escreveu embaixo. Mas chegou em 2ln de 2 também. Então, mas como é que ficou? Você não. Qual propriedade você está falando? Essa que você escreveu em amarelo, eu não usei ela, porque eu não usei também a propriedade que você escreveu no item passado, que você até falou, até o passo 2 não faz diferença. E depois... Você manteve o limite menos o outro. Isso. Como é que isso dá zero? Porque, veja, vamos colocar aqui uma... Eu vou voltar... Deixa eu tirar tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Veja só, se eu mantiver desse jeito aqui, você manteve isso, certo? A gente tem que calcular o limite de b indo para o infinito, certo? A menos de constantes, quer dizer, quando a gente aplicou isso aqui antes do limite, a gente tem que calcular. Eu vou deixar esse 2 de fora, porque ele só está multiplicando, ele não vai interferir. Eu também deixei. Então, a gente tem ln do módulo de v menos 1 menos ln do módulo de v, que eu tenho que aplicar em, me ajuda aí, 0 e b, não é isso? Então, isso aqui vai dar ln do módulo de b menos 1 menos ln do módulo de b. Por que 0, não é 2? É 2, professor. É 2, obrigado. Eu queria ver se você estava prestando atenção. Sempre. Então, ó, B2 menos, certo? Aí agora, a parte de baixo, então vai ficar ln do módulo de 2 menos 1 menos ln do módulo de 2. Tá? Então, ó, isso aqui vai ficar ln do módulo de b menos 1 menos ln do módulo de b. Esse 2 menos 1 dá 1, ln de 1 é 0. E aqui fica o ln de 2. Menos com menos, mais ln de 2. Posso tirar do módulo porque 2 é positivo. Agora eu tenho que calcular o limite disso, certo? Isso. Então, ó, esse ln de 2 eu já não preciso calcular, não depende do b. Então, eu tenho que calcular efetivamente esse limite, certo? Sim. Isso aqui não depende de b. Quando b vai para o infinito, isso aqui dá infinito. Sim. Calma. Isso aqui dá infinito. ln Você de tem infinito, é infinito? não é? Ó. ln de x. Quando o x vai para o infinito, o ln vai para o infinito. Ah, tá. Certo? Não, tá. Uhum. Então, a gente tem infinito menos infinito. Acontece que infinito menos infinito não é zero. Eu não sei quanto que é isso.
Isso é uma indeterminação matemática, lembra? Tá. Foi isso que eu falei lá atrás. Eu falei, se você não juntar os LNs usando a propriedade de LN no começo, não tem problema. Só que na hora que chegar no limite, vai ter que juntar. Não tem outro jeito de resolver isso que não seja usando a propriedade do logaritmo. A partir daí não tem como resolver, então. Não, só consegue resolver juntando. Tá, entendi. Porque infinito menos infinito não é zero. Tudo bem. Tá bom? Porque o que acontece? A gente sempre fala o seguinte: você tem duas grandezas. Quando você faz uma grandeza menos a outra, se o que está indo para o infinito primeiro for para infinito muito mais rápido que o segundo, esse negócio dá infinito. Mas se eles forem para o infinito de forma semelhante, isso vai dar zero. Mas se o segundo for para infinito muito mais rápido que o primeiro, aí vai dar menos infinito. Então isso pode dar muita coisa. Entendeu? Nesse caso, a gente Mesmo, mostra. Oi? mesmo subtraindo ln de infinito menos ln de infinito, a gente não sabe como eles se comportam, mesmo sendo a mesma coisa? A gente tem que provar que isso aí vai dar zero. Quando a gente olha, a gente imagina, bom, isso aqui tem muita chance de dar zero, porque os dois estão indo para o infinito pela mesma função. Tá certo? Então a chance disso dar zero é muito grande, mas eu preciso provar isso. Eu não posso assumir que isso é zero. Tá, entendi. Entendeu? Então, quando eu calculo o limite, eu vou ter que fazer isso aqui, para resolver isso, eu vou ter que calcular o limite do ln de b menos 1 sobre b, certo? E aí eu vou ter que jogar esse limite para dentro. Tá. Tudo bem, então, obrigada. Beleza? Ficou claro? Professor, Sim. então aí nesse aí eu fiz houve uma propriedade lá que eu posso colocar o ln dividindo o b menos 1 sobre b. Ué, mas foi isso que eu fiz. Então, aí só que aí eu fiz pro limite e aí deu zero, porque ia ficar, aí eu meio que eu fiz umas negócios algébricos lá e deu 1 menos 1 sobre b, né? Ah, tá. Você fez ln. Aqui você fez limite de b tendendo ao infinito do ln. Aí isso aqui você separou como sendo 1 menos 1 sobre 1 b. sobre b. Aí o 1 sobre infinito eu falei que dava zero. Foi isso que você fez? Isso, foi isso. Tá, está certo. Nem sempre vai ser possível fazer isso que você está fazendo. Por isso que eu usei L'Hopital, para mostrar para vocês a ferramenta que resolve todos os problemas, certo? Porque se você tiver, por exemplo, b quadrado ou b cubo, alguma coisa assim, nem sempre isso que você fez dá certo, mas isso está certo. Tá. Totalmente certo. Porque na hora que o b vai para o infinito, isso aqui, esse cara aqui vai para o infinito, consequentemente, isso aqui vai para zero. E aí você tem, deixa eu voltar aqui, limite do ln de 1. Mudei de cor, peraí. Limite do ln de 1. Certo? Não, perdão, não tem mais limite, eu já apliquei o limite. Volta. Quando você faz isso aqui, o que sobra é o ln de 1. Né? Porque isso aqui deu zero, sobrou. Quando você aplica o limite, dá ln de 1. E ln de 1 é zero. Isso está certo. Nesse caso, é uma forma de resolver sem usar L'Hopital. E está tudo ok. Mas aí, Beleza? meio que sempre é melhor usar o L'Hopital, então, senhor? Não é que é sempre melhor usar L'Hopital. É sempre melhor
é sempre melhor usar a melhor solução. Vou reformular a frase, foi só uma piadinha sem graça. A melhor solução é aquela que você sabe fazer. O que você não pode fazer é assassinar a matemática. É inventar a solução, é inventar a matemática, tirar coisa de onde não existe. Certo? Você tem que usar sempre o L'Hopital. É que o L'Hopital eu mostrei como se faz usando o L'Hopital. Porque essa propriedade de colocar o limite para dentro da função é uma propriedade muito importante, que nem sempre a gente se lembra dela, e que ela resolve muitos problemas. Porque, por exemplo, você pode fazer isso com logaritmo, com exponencial, com raiz, com tudo isso. E essa forma de reescrever, nem sempre a gente consegue. Nesse caso, a gente consegue. Se fosse o contrário, b sobre b menos 1, por exemplo, já não dá para fazer isso. Porque eu não separo a parte de baixo do jeito que eu separei a parte de cima. Se alguém acha que isso aqui você pode colocar como sendo b e b sobre 1, reveja seus conceitos. Isso aqui é um absurdo. Então, só de ser o contrário aqui já não daria para fazer assim, entendeu, Gustavo? Ah, entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, tem que saber fazer dos dois jeitos. Podemos seguir? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Ó. O outro exercício, o 31, o que acontece? Deixa eu só... Aqui. Primeira coisa, esse exercício, essa raiz de x é zero em x igual a zero. Então, a função que eu estou integrando tem uma descontinuidade em x igual a zero. Certo? Esta análise de descontinuidade precisa estar na sua resolução. E isso vale meio ponto. Porque essa integral aqui eu não posso resolver direto, de menos 1 a 4. Porque eu tenho um ponto de descontinuidade no meio desse intervalo e eu preciso mostrar que esse ponto, onde está esse ponto. Certo? Como a raiz é zero em x igual a zero, 1 sobre a raiz não vai existir quando x é zero. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? A minha tela está travada nas imagens de vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É porque se você só balançou a cabeça, eu não vi, porque está todo mundo travado para mim. Deixa eu ver se eu consigo destravar aqui. Destravou. Vou voltar. Tá bom? Então, essa informação aqui é muito importante. A partir dessa informação, eu reescrevo a minha integral como sendo a soma dessas duas. Certo? Porque eu vou ter que separar essa integral aqui no zero. Ok? Aqui eu ainda não usei a definição de integral imprópria. Eu só separei no zero, porque eu sei que eu vou ter problema aqui no zero. A partir daí, a primeira coisa que eu faço é extrair o módulo dessa raiz. Né? Então, nesse primeiro intervalo, de menos 1 até zero, o x é positivo. Desculpa, o x é negativo. Portanto, o módulo de x é menos x. Isso significa que a função que eu estou integrando tem que ser escrita dessa forma aqui. No outro intervalo, de 0 até 4, o x é positivo. Consequentemente, o módulo de x é o próprio x. E o integrando vai poder ser escrito dessa forma.
Tudo bem até aí? Então, isso aqui também, esse tem que estar na resolução. Isso também vale meio ponto. Agora eu escrevo. Está passando um caminhão. Agora eu escrevo as integrais impróprias baseadas nessas duas funções aqui que eu obtive. Então, eu vou ter uma função para o intervalo de menos 1 até 0, onde eu troco a raiz do módulo de x por raiz de menos x. E aí, como o meu problema está aqui no zero, eu troco o zero por b e faço o b tendendo a zero pela esquerda. Certo? Esse pela esquerda e pela direita tem que ter sempre. Tem que saber por que lado eu vou, porque senão a função não está nem definida. E eu vou ter para a segunda integral o limite, agora eu vou trocar o zero por a, e o a vai tender a zero, só que agora pela direita. Então, essas são as duas integrais que eu vou ter que resolver. Então, primeira coisa, de novo, resolvendo a integral indefinida. Nesse caso, observe que a gente tem duas integrais indefinidas. Uma que é 1 sobre a raiz de x, e a outra que é 1 sobre a raiz de menos x. A raiz de x, eu simplesmente reescrevo o 1 sobre a raiz de x como sendo x elevado a menos meio, e faço a regra da potência. Ok? Então, eu vou ter menos meio. Aqui não parece, mas é menos meio. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Ó. Opa! Aqui, ó, ficou meio falho, mas aqui eu tenho menos meio mais 1. Tá? Então, faço a regra da potência. O meu resultado final é x elevado a meio sobre meio. O inverso de meio é 2. Então, esse meio aqui vem para cima aqui como 2. Certo? Esse x elevado a meio eu posso escrever como sendo raiz de x. Então, a primitiva dessa integral é isso aqui. Aí eu vou olhar para a primitiva da raiz de menos x. Nesse caso, como eu tenho um menos aqui dentro, eu preciso fazer uma mudança de coordenada, uma substituição aqui. E aí eu troco o du por o menos x por u, consequentemente o du é menos dx. Quando eu faço essa substituição, o resultado final é semelhante ao anterior, só que agora tem um menos aqui na frente. Certo? Então, eu tenho essas duas integrais indefinidas. Isso aqui também vale meio ponto, que é o cálculo das primitivas. Dúvidas? Não? Então, vamos seguir. Deixa eu fechar isso aqui. Então, ó, agora a gente vai calcular as integrais definidas, ou seja, eu vou pegar aquela primitiva e vou aplicar nos extremos das duas integrais que a gente tinha lá. Então, de menos 1 até b e de a até 4. Aqui está a primitiva, né? Aqui está a primitiva. Estou usando, para essa aqui, eu estou usando a primitiva da equação 4, e para resolver essa aqui, a primitiva da equação 3. Só recordando
3 é essa aqui e o 4 é essa aqui. Certo? Então, usando essas equações, aqui está nas primitivas, eu vou aplicar no menos 1 e b, no a e no 4. Então, na primeira, eu tenho menos 2 raiz de menos b, menos, e agora eu vou aplicar no menos 1. Menos 2 raiz de menos 1. Tá bom? Esse menos 1 dá 1, raiz de 1 é 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, com esse menos vira mais 2. Do lado de cá fica do jeito que está, menos 2 raiz de menos b. Embaixo eu vou aplicar o 2 raiz de x no 4 e no a. Então eu vou ter 2 raiz de 4 menos 2 raiz de a. Raiz de 4 é 2, vezes 2 dá 4. E aqui fica menos 2 raiz de a, do jeito que está. Certo? Opa. O que a gente quer agora, a última etapa é resolver os limites. Tá? Eu tenho 2 limites. Certo? Então agora eu vou voltar lá no começo para fazer o limite dessas integrais aqui. Então, essa integral, tá, a solução é dada pela equação 5, que é isso aqui. Então, eu simplesmente troco isso por esse resultado. Então, tem o limite de b tendendo a zero de menos 2 raiz de menos b mais 2. Quando b vai a zero, a raiz de zero é zero. Consequentemente, esse resultado aqui dá 2. Esse limite, isso aqui é dado pela equação 6, então eu troco por 4 menos 2 raiz de a. Quando vai a zero, a raiz de a vai a zero, isso aqui me dá 4. Esses limites também valem meio ponto. Por fim, a integral, que vai ser a soma dessas duas, que a gente viu lá atrás, por conta desses dois resultados, me dá 2 mais 4, que é 6. Esse é o resultado final. Também tem que ser apresentado. Dúvidas? Dá sinal de vida aí, porque minha tela está travada. Tudo bem. Tá. Como eu estou vendo todo mundo travado, eu não estou sabendo se vocês estão acompanhando ou não. Beleza? Até aí? Esse exercício, se eu não esqueci de mostrar nenhum... Ah, acho que eu esqueci, peraí. Ó, faltou aqui, ó. O resultado das definidas também vale meio ponto. No total, esse exercício tem que valer 3,5 pontos. Tá bom? Então, você tem 7 lugares que valem meio ponto. O meu deu 3 aqui, professor. Então, deixa eu só voltar aqui para ver. Notar alguma coisa. Eu posso ter esquecido algum detalhe. Ó, esse meio, os limites, a integral definida. Tá, aqui tá certo. Deixa eu ver o anterior. E como isso é feito por camadas, não é tão simples. Vamos lá. Deixa eu abrir tudo aqui. Ó, meio da descontinuidade. Meio aqui.
2, 3. Aqui que está faltando meio. Deixa eu só ver, acho que é aqui. Meio do módulo, meio de descontinuidade. É isso. Faltou isso aqui. Ó. Escrever o que tem que ser calculado tem que estar na resolução. Isso aqui sempre vai estar. Observe o padrão de resoluções que você vai ver tudo que você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Professor, na prova tem algum problema de resolver, tipo, extrair o módulo junto, já fazendo esse limite aí, escrever já integrais em pó? Não tem problema. Aliás, é o que eu digo para vocês. Não tem problema de você fazer nem resolver tudo junto. O que tem fica muito mais confuso, a chance de errar é maior, e lembre-se que o seu professor tem 40 provas para corrigir. Quanto mais confusa for a sua solução, mais difícil vai ser de eu achar. Se o exercício estiver errado, eu não vou conseguir achar o erro, se estiver muito confuso. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aprendam a escrever para os outros lerem, e não para você. Você vai ter que fazer isso a sua vida inteira. Certo? Não é uma frescura minha, não é uma enjoeira minha, não é só para facilitar o meu trabalho. É também, mas não é esse o objetivo mais nobre disso. O objetivo mais nobre é aprenda a escrever para os outros. Certo? Então, tudo que você puder fazer de formas, em termos de solução, que você consiga colocar sem misturar muitas coisas, é mais fácil de compreender. Mas você pode inclusive fazer tudo de uma vez só. É uma zona, mas pode. Não está proibido de fazer isso. Agora, se você errar e eu não achar o erro, você vai ficar com 0. É por sua conta isso. Beleza? Rafael? Sim. Então agora está com 7,5, certo? Ou com 3,5. Vamos para o próximo. É isso, né? Vamos lá. Esse exercício, a gente também tem um problema de descontinuidade no interior do intervalo, certo? O polinômio que está no denominador, nossa senhora, é 0 nesses 2 pontos, né? Consequentemente, o meu integrando é descontínuo em x igual a 1, considerando que eu estou trabalhando no intervalo 0,2, né? O ponto menos 1, nesse caso, ele não me é útil, porque o meu intervalo não engloba o menos 1. Né? Então, eu vou ter um problema no ponto 1. Consequentemente, eu tenho que reescrever a minha integral assim, né? Separando no ponto 1. Ok? De novo, esse estudo de descontinuidade tem que estar presente. Ok? Deixa eu ver aqui. E aí, como eu separo desse jeito, eu já posso, na sequência, escrever cada uma dessas integrais como sendo esses limites, ou seja, usando a definição de integral imprópria, né? Porque eu vou ter problema no 1 e no menos 1. Então, eu troco o 1 por B, e aqui eu troco o 1 por A. Se você me perguntar, professor, pode usar a mesma letra nesses dois? Pode, não tem problema nenhum. Estou usando duas diferentes apenas por questão de deixar
indicado que você está calculando limites diferentes. Mas você pode usar a mesma letra, sem problema nenhum. Então, isso aqui também tem que estar indicado que você está resolvendo usando integração imprópria. Ok? E aí, primeiro passo, a integral indefinida. Para calcular a integral indefinida, a gente vai usar, de novo, frações parciais. Nesse caso, daria para usar, inclusive, substituições trigonométricas. Tá? Então, ó, esse 1 menos x², como eu já tinha calculado aqui as raízes, então eu só peguei essa informação e já reescrevi o 1 menos x² como sendo menos, lembra? Né, como o x² está multiplicado por menos 1, então o meu a não é 1. Né? Então, menos x menos 1, x mais 1. Esse menos com esse x menos 1, eu posso fazer a distributiva desse x e escrever isso como sendo 1 menos x. Então, só para ficar semelhante, esse x mais 1 eu escrevi também como 1 mais x. Então, o meu polinômio 1 menos x², eu posso escrever como sendo 1 menos x vezes 1 mais x. Você pode usar, inclusive, isso aqui é diferença de quadrados. Né? Consequentemente, o meu integrando, né, que é o que eu quero resolver, ele vai ser a sobre 1 menos x mais b sobre 1 mais x. E aí a gente junta de novo e chega a essa expressão. E aí é daqui que eu vou tirar o valor de a e b. De novo, esse cálculo você pode fazer, desculpa, do jeito que você se sente mais confortável. Tá? Eu fiz, de novo, substituindo valores adequados para x, porque é mais rápido. Então, como esses dois polinômios zeram em x igual a 1 e em x igual a menos 1, eu fiz essas substituições. Quando x é igual a 1, aqui eu tenho que eu vou ter o a multiplicado por 2 e o b multiplicado por 0. Consequentemente, o a dá meio. No de baixo, o a vai ser multiplicado por 0 e o b vai ser multiplicado por 2. Consequentemente, o b vai dar meio. Professor, Sim. o B, deixa eu ver se é o seu B, se é o meu B. O seu B não é menos meio? Será que eu errei? Porque, ó, quando vai substituir por menos 1, aí vai ficar A menos 1, menos 1. Na verdade, isso é B, né, eu acho. Porque o b não está multiplicando por 1 menos x? Gente, aqui é a ordem. Não acredito. Oi? Não, eu falei sozinha aqui. Ah, mas é que o meu deu menos meio. É que o meu deu menos meio e o outro deu meio positivo. Acho que eu errei a ordem do X, não sei. Deixa eu ver aqui se eu vou olhar aqui nas... Existe um gabarito de soluções que eu sempre olho para ter certeza de que não tem nenhuma coisa errada. Embora o gabarito, ele sempre... Ele, como é que fala? Ele sempre pode dar Ah, problema. professor, é porque quando eu fui fazer, tipo, essa equaçãozinha que deu aí em cima, o meu deu x menos 1, x mais 1. Então, Não deu 1 mais x menos x, é isso que deu diferente. então, mas essa equaçãozinha dando x menos 1, x mais 1 está errado. Esse menos tem que fazer parte. Esse foi o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Quando a gente fez esse, porque foi essa mesma função, esse mesmo polinômio que foi fatorado. Então, ó, Bom, obrigada. 1 menos, isso aqui, ó, 1 menos x² não é x,
x menos 1, x mais 1. Certo? Porque o x quadrado está multiplicado por menos 1. Tá? O x quadrado menos 1 é que é x menos 1, x mais 1. Ok? Tá bom. Então, esse menos aqui tem que ter. Ó. Agora, deixa eu ver se eu posso ter errado em algum sinal. Alguém está vendo algum erro de sinal aqui, não? Aqui vai virar um menos x, tá certo? X mais 1. Eu acho que não. Bom, vamos tentar seguir. Se eu achar algum erro, eu falo. Estou vendo aqui na minha resolução se está com alguma. Não, acho que está certo, sim. Ó, isso aqui também vale meio ponto. Então, deixa eu só conferir se eu não esqueci nada. Meio ponto disso. Esse meio ponto está aqui. Esse meio ponto está aqui. Então, por enquanto, 1,5 ponto. Agora, ó, então, a gente chegou nessa expressão, certo? Meio, os meus coeficientes, a princípio, os dois são meio. E então, a integral que eu quero calcular imprópria, a integral indeterminada que eu quero calcular, vai ser, eu coloquei esse meio em evidência, também para facilitar minhas contas. Então, vai ficar a integral de 1 sobre 1 menos x, mais a integral de 1 sobre 1 mais x. Aqui, ó, eu vou resolver cada uma delas separadamente. Então, eu vou resolver essa integral e depois eu vou resolver essa integral. Tá? Então, essa integral eu estou resolvendo aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, eu preciso mudar, fazer uma substituição, ou seja, 1 menos x eu preciso chamar de u, e nesse caso eu preciso fazer de fato a substituição, porque o du dá menos dx. Então, se eu não fizer essa substituição, eu posso errar um sinal. Tá? Então, quando eu faço a mudança de essa substituição, no lugar de 1 menos x aparece o u, e no lugar do dx aparece o menos du. Tá? Tem esse menos aqui. Então, a integral de 1 sobre u é o ln do módulo de u, e esse menos aqui que ficou lá fora vai ficar aqui. Depois eu volto, troco o u por 1 menos x. Essa é a solução da primeira parte do meu resultado. Na segunda, se eu trocar o 1 mais x por u, o du é igual a dx. Então, nesses casos, eu posso só resolver a integral como se 1 mais x fosse a minha variável, então fica ln de 1 mais x. Certo? Então, tem essas duas soluções aqui. Consequentemente, a integral que eu quero resolver, que eu estou à procura, que é a solução dessa integral aqui, vai ser, ó, desse cara aqui, deu menos ln de 1 menos x, tá aqui, ó. Só coloquei para deixar o menos no meio. E essa outra tá aqui. Que é esse cara aqui. Certo? A constante 1 mais a constante 2 vira uma constante só. De novo, essa solução pode ser apresentada assim, somente assim, ou você já pode usar a propriedade de logaritmo e juntar isso tudo numa só.
O fato é que a integral indeterminada é resolvida dessa forma. Essa aqui é a primitiva dessa função. Isso aqui vale meio ponto. Dúvidas? Então, vamos seguir. O próximo passo é resolver a integral definida. Então, eu vou ter a integral de 0 até b e a integral de a até 2, que são as integrais definidas pelas equações 1 e 2. Então, eu estou pegando essa primitiva e já estou aplicando no ln junto. Tá? Então, vou aplicar em 0b. Então, primeiro em b, 1 mais b, 1 menos b, está aqui. E depois eu vou aplicar no 0, 1 mais 0, 1 menos 0 está aqui. Aqui eu tenho o ln de 1, né, que é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Aqui no outro limite, eu vou aplicar no 2 e no a. Então, em cima, no 2 eu vou ter 1 mais 2 e 1 menos 2. E aqui 1 mais a e 1 menos a. Né? Nesse caso aqui, em cima eu tenho 3, embaixo eu tenho menos 1. Módulo de menos 3 vai dar 3. Certo? A gente vai usar isso daqui a pouco. Então, a integral definida, ou seja, esses dois cálculos aqui, também vale meio ponto. Ok? Deixa eu passar para o outro. Então, ó, finalmente, a gente vai calcular os limites, certo? Então, eu vou calcular o limite de b tendendo a 1 pela esquerda, dessa integral aqui. Essa integral foi resolvida pela equação 3, então, no lugar da integral, eu vou colocar a solução dela, que foi dada por 3, e aí eu calculo o limite. Quando eu calculo o limite de b tendendo a 1, o numerador dá 2. O denominador vai para 0. Então, se eu tenho 2 dividido por alguma coisa que vai para 0, isso aqui vai para o infinito. E o ln de alguma coisa que vai para o infinito é infinito. Então, esse limite aqui dá infinito. Efetivamente, você pode parar aí. Você nem precisaria fazer a segunda integral. Por quê? Porque se essa daqui está indo para o infinito, mesmo que a outra vá para um número finito, a sua integral já diverge. Certo? Então, sempre que você tiver uma integral que está separada em duas, e uma delas der infinito, a sua solução diverge. Ok, senhor. Tá bom? Poderia parar aqui. O segundo limite, mas vamos imaginar que você fez esse segundo aqui e não o primeiro. A mesma coisa, a solução dessa integral definida, né? Essa solução aqui é dada pela equação 4, que é tudo isso aqui. Quando A vai para 1, eu tenho a mesma situação. Esse cara vai para 2, esse cara vai para o infinito. Isso aqui dá infinito. Essa constante não vai alterar o fato dessa outra dar infinito. Então, essa parte também diverge. Tá? Então, isso aqui, esse cálculo, vale meio ponto. E o resultado final meio ponto. Esqueci de alguma coisa? Isso aqui também tem que valer
3,5 pontos. Tá valendo 3,5 pontos de vocês? Eu passei ou eu perdi alguns? Né? Tudo bem até aí? Então, por favor, não se esqueçam de mandar para a gente o exercício resolvido, tá? Eu vou colocar a atividade lá no Classroom. Ok? Antes da gente continuar, deixa eu pegar. Eu comentei. Pode falar. Então, tipo, nesse aí eu só fiz o primeiro limite, né? Porque eu tinha visto lá na aula gravada que você também só fez o primeiro, aí como deu infinito, já falava que diverge, né? Sim. Então, tipo, aí eu tiro alguma nota, porque eu não fiz o Não, eu disse, se você fez só um e já concluiu que diverge, isso vale meio ponto, é que tem que ter depois isso aqui, né? Essa conclusão tem que ter. Eu falei no final que a integral diverge só. Então... Tudo bem. Mas aqui você pode fazer só um dos dois, não tem problema. Tá. Vai valer os mesmos meio ponto. Aí eu também fiz por substituição, né? Ao invés de fazer por partes. Substituição trigonométrica? Isso. Deu a mesma coisa, né? É o que eu considero, tipo, nas notas que você fez por... Faz analogia. Tá bom. Beleza. Tá? Porque, efetivamente, o que você vai ter que considerar é nesse cálculo aqui, né? Na definida. Não, desculpa, na indefinida. Porque esse cálculo todo que eu fiz aqui, o seu foi diferente, certo? Certo. Mas você tem que chegar nesse resultado aqui. Ah, tá. Ah, então a primitiva tem que ser a mesma? Com trigonométricas... O que deu o seu? Deu ln de x sobre raiz de 1 menos x quadrado, mais 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, mais constante. Eu acho que a gente consegue sair de um e chegar na outra, mas tudo bem. Tá bom, senhor. Obrigado. Não precisa ficar igualzinho, não. Tá bom. O que eu ia mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu coloquei as aulas na sala do depois da aula. Tinha algumas que estavam desatualizadas, eu atualizei tudo. E falei lá que eu tinha... No vídeo da outra turma, eu falei com eles, como era final do dia, não tinha outra aula para entrar, na aula passada eu já falei com eles, tá lá gravado, mas eu vou falar com vocês também, e deixa gravado 2 vezes. Esse site aqui, ó, Small PDF, ele faz um monte de coisa com o PDF, de converter para PDF e de PDF para outras coisas. E ele também junta arquivos em PDF e ele comprime arquivos em PDF. Tá? Então, para as listas, principalmente, se você não consegue reunir todos os PDFs num arquivo só para mandar um arquivo só, junte aqui, tá? Ele pega todos os PDFs e transforma num só. E se você não consegue gerar PDF, você pode tirar uma foto e aí você muda de JPEG para PDF também aqui, tá? É só arrastar o arquivo para cá que ele vai fazer essa conversão para você. Ou você pode
Cadê? Ué? Não estou achando aqui. Ah, ele tinha sabe que eles tiraram? Que era para reunir documentos PDF. Era um collect ou qualquer coisa assim. Nossa, não tem mais. Será que eu estou bobeando aqui ou não? Parece que não tem mais. Bom, aqui não tem, mas deve ter em outros. Enfim, esse site é um site que ajuda. Alguém tinha falado de um outro também que pode ajudar. Enfim, é só para deixar como uma ferramenta para vocês. Dúvidas? Dúvidas de outros assuntos? Gente, vocês estão na véspera de prova, vocês não têm dúvida? Dúvida não, dificuldade, professor, em aquela substituição trigonométrica. Dificuldade e dúvida é quase a mesma coisa. Qual é a dificuldade, já? Então, eu tenho muita dificuldade em, por exemplo, beleza, fazer a substituição é um pouco mais fácil, né? O problema mesmo é desenvolver depois simplificar para resolver a integral de fato. Em que sentido você fala simplificar? Porque, ó, eu só estou tentando entender aonde está a dificuldade, entendeu? Porque, basicamente, nas trigonométricas, vou tentar, assim, eu vou falando aqui, você vai me falando o que você está com dificuldade. Nas trigonométricas, a gente tem, elas são utilizadas em 3 casos, certo? Quando tem x ao quadrado mais 1a ao quadrado, um x ao quadrado menos a ao quadrado e a ao quadrado menos x quadrado. Basicamente são essas 3 situações que nós temos para as trigonométricas. E a gente mostrou no vídeo que para cada uma delas eu uso uma substituição específica, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer x, eu não sei decor, você não precisa saber decor, você precisa saber obter essas substituições, isso seria legal. Para o x quadrado mais a ao quadrado, a gente vai usar x igual a tangente de θ. Correto? E aí, ó, o que acontece? Sai. Você. Vou deixar assim. Para ajudar a não misturar as coisas. Então, ó, se eu estou falando dessa substituição, tá? Se eu tenho o a tangente de θ, eu preciso saber quem é o meu dx. Certo? Eu sempre vou ter que saber quem é o dx. O dx vai ser a vezes derivado da tangente é quem? Ajuda aí, gente. Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de θ, dθ.
Certo? Então, ó, isso aqui é o que eu vou usar para fazer a substituição. Aí o que acontece? Eu tenho lá uma integral que envolve x² mais a ao quadrado. Eu mostrei nos vídeos que quando eu faço essa substituição, esse x² mais a ao quadrado, se eu trocar o x por a tangente de θ, eu vou ter a tangente de θ ao quadrado mais a ao quadrado, certo? Consequentemente, isso aqui vai me dar a ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais a ao quadrado, que vai me dar a ao quadrado, que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. E tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ. Então, isso aqui vira a ao quadrado secante ao quadrado de θ. Então, vejam, das substituições trigonométricas, a gente tem algumas coisas que já são encadeadas. Todas elas, uma coisa já puxa um monte de informação junto. Tá? Então, se eu estou resolvendo uma integral que envolve x² mais a ao quadrado, pelas substituições trigonométricas, essa é a substituição que eu faço. Consequentemente, o meu dx vai ser sempre desse jeito. E o x² mais a ao quadrado, se eu substituir o x por a tangente, vai me dar a ao quadrado secante ao quadrado sempre. Então, eu já posso assumir que x² mais a ao quadrado é a ao quadrado secante θ. Ao quadrado secante ao quadrado de θ. Normalmente, esse negócio aqui aparece dentro de uma raiz. Não é regra, mas geralmente é dentro de uma raiz que ele causa mais dificuldade, por isso que eu tenho que usar substituições trigonométricas. Então, além de eu ter essa informação, eu também observo que sempre que eu tiver raiz de x² mais a ao quadrado, eu vou poder substituir isso por raiz de a ao quadrado secante ao quadrado de θ. Isso aqui, como o a é um valor positivo, isso aqui vai virar a módulo de secante de θ. E dependendo do intervalo de existência do θ, e o intervalo que a gente usa para poder fazer essa definição toda é o intervalo onde a secante é positiva. Então, como secante de θ é positiva, isso aqui vira a secante de θ. O que eu estou querendo dizer para vocês é que sempre que eu tiver que trabalhar com substituição trigonométrica para resolver esse caso, eu vou usar essa substituição. Consequentemente, o meu dx vai ser desse jeito. Eu só preciso saber quem é o a, certo? Consequentemente, o x² mais a ao quadrado que eu estou calculando, eu posso trocar por a ao quadrado secante ao quadrado. E se eu tiver raiz de x² mais a ao quadrado, eu posso trocar isso aqui tudo por a secante de θ. Então, Rafael, não sei se é nesse momento que está tendo dificuldade, mas na hora de eu fazer a substituição, eu posso levar em consideração todas essas informações. Isso faz com que a minha nova integral em θ seja mais simples. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim. E aí o que acontece? Depois que eu transformo numa integral em θ
teoricamente tem que ser mais simples, eu vou em θ. Resolvo em θ, e aí depois eu volto de θ para x, porque eu comecei a integrar no x, eu tenho que terminar em x. E trocar de θ para x não é só escrever o θ como sendo o arco tangente de x sobre A e trocar θ por arco tangente de x sobre A. Não é só isso. Porque muitas vezes aparece seno, cosseno, e aí eu vou usar toda essa informação que a gente tem para substituir da melhor forma, para ficar mais fácil de trabalhar com a função final. Que é aquele negócio de, se eu tenho cosseno de θ na minha solução, e a secante é 1 sobre cosseno, certo? Então, a secante é essa raiz aqui dividido por A. Consequentemente, o cosseno é A sobre essa raiz, certo? Ó, quando eu olho para essa informação aqui, ó, eu tenho que secante de θ é igual a raiz de x quadrado mais A ao quadrado sobre A, certo? Eu passei esse A dividindo. Então, se na minha solução aparece secante de θ, a solução final, que é em x, tem que aparecer isso aqui. X quadrado mais A ao quadrado na raiz dividido por A. Agora, se na minha solução aparece cosseno de θ, como o cosseno de θ é 1 sobre secante de θ, o inverso disso aqui é A sobre essa raiz. Consequentemente, na minha solução final tem que aparecer essa expressão aqui, ó, A sobre raiz de x quadrado mais A ao quadrado. Tá? Eu não vou... Como o x é a tangente de θ, eu posso ver que o θ é o arco tangente de x sobre A, certo? Daqui eu tiro que o θ é o arco tangente de x sobre A. Então, se a minha solução aparece só o θ, não tem outra forma de converter para x, senão usando o arco tangente. Mas se aparece cosseno de θ, fica muito estranho escrever cosseno de arco tangente de x sobre A. Tá? Essa expressão é muito mais estranha que essa aqui. Ó. Consegui ajudar um pouco, Rafael? Estou sim, professor, obrigado. Tudo que eu falei para esse aqui vale para essas duas. Semelhante. Não igual, mas semelhante. Alguém quer fazer mais alguma pergunta desse assunto em particular? Pode fazer de outros também, óbvio. Senhoras, senhores. Professor, Sim. tem uma dúvida, mas é tipo mais uma curiosidade. Quando a integral ela diverge, tipo, o que acontece graficamente? Eu tenho uma explosão na minha soma. Acontece isso aqui, ó. Se eu estou calculando uma integral se eu estou calculando uma integral imprópria, é porque dentre as possibilidades, uma delas é, por exemplo, eu ter um gráfico, sei lá, assim. Certo? Certo?
Tem um gráfico assim. Então, essa aqui é a minha função, f de x. Se eu quiser calcular, vou pegar tudo isso aqui. Se eu quiser tentar calcular essa área é a integral de 0 até o infinito dessa função. Só que nesse caso, essa função tem problemas nos dois extremos. Porque aqui eu não posso calcular no infinito, porque infinito não é número, e a função não é definida no zero, porque o zero é uma assíntota. Né? Quando eu fizer o cálculo, se isso aqui der infinito, significa que essa área é infinita. Ou seja, se diverge, é porque a soma que eu estou calculando não é finita. Lembre-se que toda vez que a gente calcula uma integral de f de x, de a até b, isso aqui é uma soma. Sempre. A integral sempre vai ser uma soma. E se essa soma é de alguma coisa que vai para o infinito, e o resultado der infinito, porque esse montante tem um valor não controlável. Entendeu? Entendeu ou não? Entendi. Professor, então, tipo, ela só vai divergir quando o resultado for mais ou menos infinito. Sim. Tá bom. Divergência é só nesses dois casos aqui. Outra coisa, no texto, no livro texto, na lista de exercícios dessa sessão, fala dos testes de integral. O teste de comparação e o teste no limite. Eu não falei desse assunto. O assunto que eu não falei em aula, que eu não falei em vídeo, não cai na prova. Certo? A gente vai ver esse assunto em séries. Tá bom? Mais dúvidas? Nada de dúvida? Nossa senhora, isso me dá um desespero. São tantos que eles não sabem nem por onde começar, professor. Então vocês estão precisando começar, Rafael, porque se vocês não conseguem nem perguntar para o professor na aula de dúvida, uma dúvida, eu fico imaginando como é que vai ser a prova. Aí eu fico pensando o que vocês estão pensando da vida. Aonde vocês estão querendo chegar. Porque se para uma prova vocês não têm... Bom, enfim. Vocês estão grandes para ficar ouvindo discurso moralista, mas, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão na véspera da prova. Vocês tinham que estar com muitas dúvidas. Ou, professor, eu fiz o exercício, não deu certo, fiz esse, não deu certo. Vocês não perdem tempo nem de sair de casa para ir para a escola. Vocês têm tempo demais para estudar. Muito. Para todas as matérias. Só depende de você. Ninguém tem dúvida? Arruma uma dúvida para mim aí, pelo amor de Deus. A minha era mais nas relações trigonométricas mesmo, professor, que eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais. Então... Sério. Quem mais? Ninguém mais tem dúvida? Alessandro, tá tudo certo aí? Igual o Rafael Paulo, professor, nessa parte de trigonometria também. E o que eu falei resolveu? Deu uma ajudada. Ajudou? É que é igual... Eu vou tentar marcar... Pode falar, professor. Travou para mim. Pode falar. Não, é igual o último exercício lá que eu não lembro quem fez trigonometria. Daí eu tava tentando fazer, eu não consegui. Daí eu fiz por partes mesmo. Qual? Era o último exercício, 43.
1 menos x quadrado, é isso? Isso. Daí eu comecei a fazer Então, nesse caso, por trigonométrica, certo? Ó, por trigonométrica, eu tenho, o caso que eu tenho é esse aqui, correto? O que significa que o meu a ao quadrado é 1, ou seja, o a é 1. Agora, para o caso do A2 menos X2, você vai lá consultar, você não precisa saber decor, você pode consultar isso. Eu estou consultando aqui, porque eu também não decoro isso, não faz o menor sentido. O que a gente tem? 2 a gente vai usar x igual a seno de θ. Não é isso? Vão falando. Deixa os microfones abertos aí, quem puder, porque a minha tela está travando muito e eu não consigo ver vocês. É sim, professor. Estão acompanhando. Então, ó, como A é igual a 1, o meu x, essa é a minha transformação. Se o x é seno de θ, o dx é a derivada do seno, que é cosseno de θ dθ. Ok? E aí, então, eu vou trocar isso aqui por isso aqui. Ah, peraí. Faltou um detalhe aqui. Então, vejam, eu tenho que trocar esse 1 menos x quadrado aqui. E eu tenho que trocar o dx. Certo? Quando eu pego esse 1 menos x, a substituição me diz que A2 menos x2 sempre vai ser, ó, lá no coisa, isso aqui sempre vai ser A2 cosseno ao quadrado de θ. Então, no nosso caso, 1 menos x quadrado vai ser 1 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, ou seja, cosseno ao quadrado de θ. Certo? Alô? Tem alguém aí? Travou? Travou não. Ô, gente, ajuda um pouquinho também, né? Eu estou parecendo sessão espírita. Então fala comigo, cacete. Parecendo sessão espírita. Tem alguém aí? O Alessandro Alguém tá acabou de aí? falar. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem falar ou não? Porra. Ó, então, 1 menos x quadrado é cosseno ao quadrado de θ. Certo? dx, cosseno de θ dθ. Então, agora eu vou usar essa informação, para trocar essa integral. Então, a minha integral de 1 menos x quadrado dx vai ser igual a integral de 1. No lugar desse cara aqui, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ, e no lugar de dx, eu vou ter cosseno de θ dθ. Certo? Sim. Esse cara cancela com esse. Sobra 1 cosseno de θ dθ. 1 sobre cosseno é secante. A gente chega nessa integral. Como é que resolve a questão da integral de secante? Gustavo, como é que você fez?
Eu usei a tabela, professor. Aí deu LN. Se usar a tabela na prova, vai tomar pau. Já avisei. Na prova, não usa a tabela. Já perdeu ponto. Na prova vai perder ponto. Não enganem vocês. Não se enganem. Como é que resolve essa integral? Alô? Seria por substituição, professor, ou não? Não. Professor, Nesse caso aqui. então, tipo, fazendo tabela eu tinha que achar o secante também, né? Aí eu posso pegar o valor da secante e fazer a integral desse valor. Como é que é? Desculpa. É que eu fiz um triângulo retângulo, né, pra representar, pra pegar os valores de seno, cosseno se precisasse, né? Aí nessa eu achei o valor da secante. Como assim? Tipo, é que no livro ele mostra, né, tipo, quando é a ao quadrado menos x quadrado, esse valor fica em uma parte do triângulo. Aí com isso eu posso fazer, tipo, relações a partir do triângulo retângulo. Tá. Aí com isso eu acho o valor da E? secante. Mas que valor de secante que você está falando, que você está achando, Gustavo? Que eu não estou entendendo. É que, tipo, eu falei que era 1 sobre cosseno de θ, né? Aí eu peguei o valor de cosseno e substituí. Aí deu 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. A partir do triângulo. Não, mas veja, eu estou procurando a primitiva da secante. Tá? Que valor? Uma coisa é você achar as relações entre cosseno, entre cosseno e x. Está lá no seu triângulo, certo? Aí você tem o θ, né? No caso para esse caso aqui, o A está aqui, o X está aqui, e aqui eu tenho o... Com esse triângulo, a gente acha relações entre X e θ. Se você pegar esse aqui e voltar para X, você vai cair aqui de novo. Ah, tá. Não é isso que a gente tem que achar. Tem que achar a primitiva da secante. E no caso da secante, eu acho que eu não sei se eu fiz em sala, mas a secante a gente resolve multiplicando a secante por um fator de 1. Que eu acho que eu fiz. Que é multiplicando por secante mais tangente. Multiplico embaixo por secante mais tangente. Eu acho que se eu não fiz em sala, eu fiz no vídeo. E aí o que eu tenho aqui é, em cima eu tenho secante ao quadrado de θ mais secante de θ vezes tangente de θ. E embaixo, secante mais tangente de θ. Opa, escrevi um dx errado aqui. Que é dθ. Certo? E aí, quando a gente faz isso, aí eu chamo esse cara aqui de U. Ok? E aí, ó, o que acontece? Só um segundo. Quando eu faço U igual secante de θ mais tangente de θ, du é... Quem que é derivada da secante? É a secante vezes tangente de θ.
secante vezes tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ. Isso tudo dθ. Entendeu onde chegou? Esse cara aqui eu troco por U. E tudo isso aqui, ó, eu vou trocar por du. Então, a minha integral fica 1 sobre U du, que é o ln do módulo de U, que aí vai ser ln do módulo U é secante mais tangente. Certo? E aí, agora que vem aquela parte que eu falei, que é a volta para x. A mudança que a gente fez foi x igual a seno de θ, não foi isso? Foi, professor. Aqui, ó, x é o seno de θ. Então, a gente sabe que 1 mais x quadrado é o cosseno ao quadrado. Certo? A gente tem uma série de informações aqui. Então, a gente sabe isso aqui. A gente sabe que 1 menos x ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ. Ó, eu quero saber quem é a secante e quem é a tangente. Se 1 menos x quadrado é cosseno ao quadrado, é porque cosseno de θ é raiz de 1 menos x quadrado, correto? Sim. Se cosseno é isso aqui, então a secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ, que vai ser 1 sobre isso aqui. E a tangente de θ, eu sei que é seno sobre cosseno. O seno de θ é x. O cosseno de θ é isso aqui. Então, isso aqui é raiz de 1 menos x quadrado. Então, agora eu sei quem é a secante e eu sei quem é a tangente em função de θ. Então, a minha solução final é o ln do módulo da secante, que é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, mais a tangente, que é x sobre a raiz de 1 menos x quadrado. E você pode até juntar, isso tudo vai ficar 1 mais x sobre a raiz de 1 mais x quadrado, 1 menos x quadrado. Esse foi um exercício que envolve todo o processo de integração por partes de uma forma bem complexa. Mas essa é o trabalho que vocês precisam desenvolver com esse assunto, de observação de como é que a gente faz para sair de uma variável para outra. Tá bom? Professor, Sim. se lá no começo, quando estava o cosseno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ, você substituísse esse cosseno ao quadrado aí por 1 menos seno ao quadrado de θ, tipo, dava certo? Não. Aqui você fala? É. Então, se eu trocar isso aqui por 1 menos seno ao quadrado, e se eu quiser, aí então, fazer uma substituição de 1 menos seno ao quadrado de θ por u, por exemplo, o meu du vai ser 2 seno vezes cosseno, e aí eu não tenho um seno aqui em cima para resolver, entendeu? Ah, entendeu. Entendeu o que eu falei? Entendi. Obrigada. Tá bom? Aí não dá liga, não dá a substituição. Esse caso é por secante mesmo. Ó,
Ó, pessoal, eu vou tentar. Teve plantão ontem, tem plantão hoje. Eu vou tentar marcar um plantão amanhã ou na quinta à noite. Eu com vocês, eu aviso no Classroom, tá? Eu vou tentar achar um horário para poder fazer um plantão à noite, para fazer uma última rodada, uma bateria de dúvidas antes da prova. Mas me espanta o silêncio da maioria de vocês. Me assusta, efetivamente, tá? Estudem. Deixa um oi aí para eu depois fazer a lista de chamados, por favor. E bons estudos para todos. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, pro. Tchau para vocês também.